Olá, sou Rafael Mostácio, proprietário da Passagna Investimentos. Nesse vídeo vou falar sobre o Tesouro Pré-Fixado. Existem duas opções, a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, onde o rendimento é pago todo no vencimento, e a LTN-F, que é a nota do Tesouro Nacional Série F, que possui pagamentos de juros semestrais. Em ambos os casos, no momento da aplicação, você sabe exatamente o quanto vai ganhar, se mantiver o título até a data de vencimento. Veja o caso da LTN. No vencimento, todos esses títulos valerão R$1.000. Este é um valor já pré-determinado, não muda, independente das condições de mercado ou da data de vencimento. Portanto, a rentabilidade do investimento será a diferença entre este valor e o preço de mercado dele no momento da compra. Vamos supor que estejamos comprando um título com vencimento para daqui a um ano a uma taxa de juros de 10% ao ano. O seu preço seria R$ 909, que é o valor que, acrescido de 10%, dará os R$1.000 no vencimento. Agora, se a taxa de juros fosse 15% ao ano, o valor do título seria menor, R$ 870. Por outro lado, se a taxa de juros fosse menor do que 10% ao ano, o preço dele seria maior do que R$ 909. Investindo com o objetivo de segurá-lo até o vencimento, ele é um investimento muito simples de ser compreendido e conservador. No entanto, se você quiser vendê-lo no meio do caminho, as coisas começam a complicar. Neste caso, provavelmente o rendimento que você terá obtido no seu investimento será diferente da taxa contratada, já que o preço de venda dar-se-á em função da taxa de juros praticada naquele momento. E ela varia o tempo todo em função de alguns fatores, como o nível de procura, alterações da Selic, entre outros. Por isso, os preços desses títulos não crescem numa linha reta como a deste gráfico. Existe muita volatilidade no valor de mercado, e dependendo do caso, você pode ter retorno negativo num determinado período. Pois é, você pode perder dinheiro no investimento de renda fixa, algo comum em momentos de alta da taxa de juros. Por outro lado, em momentos de queda da taxa de juros, também é possível ter ganhos vultuosos em determinados períodos. Uma regrinha para ter sempre na cabeça é aquela que o preço dos títulos pré-fixados são inversamente proporcionais à taxa de juros. Para o mesmo prazo de vencimento, quanto maior a taxa de juros, menor o valor do título. Da mesma forma, quanto menor a taxa de juros, maior o valor do título. Agora, vamos ao exemplo prático. Este é o histórico de preços da LTN com vencimento em janeiro de 2017. A linha azul representa a variação da taxa Selic e a vermelha a variação de preços da LTN 2017. Veja como é alta a volatilidade dos preços e que em vários momentos ela tem tendência descendente. Agora, veja o histórico da LTN com vencimento em janeiro de 2018. O que explica essa forte valorização, onde o preço saiu de R$ 707 em setembro de 2015 e foi para R$ 839 em julho de 2016, uma alta de 18,5%. Em menos de 10 meses, rendeu mais que a taxa anual da Selic praticada no período, que foi de 14,25% ao ano. Como eu falei, esses títulos podem ter fortes oscilações nos preços em momentos de mudança na taxa de juros. Mas, nesse período, a Selic se manteve estável. Ué, o que aconteceu então? Acontece que esses títulos são negociados em função da expectativa da taxa de juros, e não na taxa de juros corrente no momento. Essa expectativa, assim como suas oscilações, podem ser vistas nos contratos futuros negociados na BMF. Este é o histórico do contrato de juros futuro com vencimento em janeiro de 2018, mesma data do vencimento da LTN do exemplo. Veja que no final de 2015, o mercado estava precificando alta da taxa de juros para quase 17% ao ano. No pico, os juros chegaram a mais de 17,5% ao ano. Em julho de 2016, depois de uma forte revisão das expectativas, o mercado precificava abaixo da taxa de juros para algo entre 12,5% e 13% ao ano. Toda essa forte volatilidade que foi refletida nos preços desses títulos ocorreu sem que tivesse nenhuma alteração da taxa Selic. Este é um fator que traz um risco considerável para pequenos investidores, que não têm um bom conhecimento sobre essas oscilações dos juros. Neste gráfico, tem um comparativo entre a taxa Selic, em azul, e a taxa da LTN, em vermelho,
onde fica bem clara a oscilação que teve enquanto a Selic se manteve constante. Outro ponto importante a saber é que quanto mais longo o vencimento do título, maior será a volatilidade dos seus preços em função das alterações da taxa de juros. Veja como os preços históricos da LTN com vencimento em 2017, em azul, têm volatilidade bem menor do que as com vencimento em 2021, em vermelho. Voltando ao gráfico da LTN 2017, é possível observar que a volatilidade vai diminuindo com o passar do tempo. Ela era bem maior em 2013, quando ainda estava distante do seu vencimento. Já no primeiro semestre de 2016, ela é bem baixa, conforme vai se aproximando da sua data de vencimento. Agora, veja como funciona a NTN Série F. Como foi dito anteriormente, a principal diferença dela para a anterior é que existe o pagamento de juros semestrais. E no vencimento, paga-se a última parcela de juros acrescida de R$1.000. Os juros semestrais também têm valor fixo, equivalente a 10% ao ano de R$1.000, ou seja, R$ 48,81. Sim, é um valor um pouco menor do que R$ 50, porque estamos lidando com juros compostos. Neste gráfico, a linha vermelha representa o histórico de preços da NTN-F com vencimento em 2021. A linha verde, o histórico da taxa de juros negociada por esse título. E em azul está o histórico da taxa Selic. Veja que o preço da NTN-F oscila conforme as oscilações da taxa de juros, sendo inversamente proporcionais. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Quando ela desce, o preço sobe. Devido ao pagamento de juros semestrais, a duration desses títulos, que é o prazo médio de recebimento dos juros, é menor do que um título sem pagamento de juros semestrais com a mesma data de vencimento. E por isso, a volatilidade de preços deles é menor. Mas também tem muita oscilação, como pode ser visto no gráfico. Veja que tem alguns saltos de queda no preço. Isto ocorre por causa dos pagamentos dos juros semestrais, que na NTN-F ocorrem nos primeiros dias úteis de janeiro e julho. Portanto, nessas datas, o valor pago é descontado do preço do título. Importante salientar que, independente de quando comprou o título, a data do pagamento dos juros da primeira e demais parcelas, assim como seu valor, serão sempre os mesmos. Se comprar em dezembro, por exemplo, receberá os R$ 48,81 em janeiro. Por isso, esse valor vai sendo incorporado ao preço do título conforme se aproxima do próximo pagamento. Pois bem, temos que o valor do título no vencimento será de R$1.000. Semestralmente, será paga uma parcela de juros de R$ 48,81 por título, e que esses valores não mudam independente da taxa de juros. Portanto, o único valor que pode mudar com as alterações da taxa de juros é o valor atual do título. Como os juros semestrais têm valor equivalente a 10% ao ano de R$1.000, a grosso modo, podemos dizer que quando a taxa de juros for maior que 10%, o valor do título será menor do que R$1.000. E quando a taxa de juros for menor do que 10%, o valor do título será maior do que R$1.000, conforme pode ser visto nesse gráfico, onde a linha azul representa os preços da LTN-F 2021 e a linha vermelha a taxa de juros negociada, e a verde é o ponto equivalente a R$1.000 e 10%. Ou seja, o preço do título será aquele que os pagamentos semestrais equivalem à taxa de juros de mercado em relação a este valor. Os R$ 48,81 dividido pelo valor do título equivale ao valor da taxa de juros pelo qual está sendo negociado. Esta conta não está totalmente correta, é uma aproximação grosseira. Para chegar ao valor correto do preço do título, é feita uma conta que é um pouco complicada, que leva em consideração todos os pagamentos que serão efetuados até o vencimento e traz tudo a valor presente. Eu não vou mostrar esse cálculo aqui porque não vem ao caso. No dia a dia você não precisará fazê-lo, pois na plataforma do Tesouro Direto ou da sua corretora, esses valores já são dados na hora da negociação. O importante aqui é entender o conceito. Quero apenas que entenda a lógica da variação dos preços. Neste vídeo, eu mostrei que os títulos pré-fixados podem ser uma opção de investimento bem simples e conservadora, caso a ideia seja ficar com o dinheiro alocado até o vencimento. No entanto, não é livre de risco, já que a taxa de juros contratada, que pode ser uma boa remuneração hoje, pode não ser daqui a algum tempo, por causa de mudanças na economia, como na inflação e na taxa básica de juros.
Ou seja, ao travar uma taxa fixa, corre-se o risco de mercado. Mas o principal objetivo desse vídeo foi explicar como funciona a precificação desses títulos no período entre a compra e o vencimento, para aqueles que queiram vendê-lo no meio do caminho, já que não é algo fácil de ser compreendido e é onde surgem as maiores dúvidas. Quis mostrar como é possível ter ganhos bem atrativos nesses casos e também alertar do risco de ter um retorno negativo com o ativo de renda fixa. Espero que tenha entendido como funcionam os títulos do Tesouro pré-fixado, mas se tiver alguma dúvida, pode enviar aí nos comentários ou entre em contato comigo. Será um prazer esclarecê-las. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe e ajude a divulgar o canal, para que possamos contribuir com a educação financeira dos brasileiros. Obrigado e até breve!